Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é domingo, dia 3 de março e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, se seus dias estão sendo bons ou ruins, o responsável é somente você. Você que é responsável por fazer o seu dia ser bom ou ser ruim. Então esvazie a sua mente, limpa a sua mente, tire todas as impurezas, toda a sujeira da sua mente e coloque lá somente a luz divina, agindo assim diariamente, constantemente. Com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você terá bons resultados. Mas faça isso diariamente, constantemente. Não adianta você fazer isso aí durante um dia, uma semana e achar que já resolveu todas as questões da sua mente, todas as questões relacionadas à sua vida. Perfeito? Esvazie a sua mente. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar, vamos levar mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Vamos ler e comentar o capítulo 20 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, também o quinto livro escrito por Moisés. E neste livro Moisés fala dos sermões, dos 3 sermões que ele fez ali para o povo de Israel, quando aquele povo já estava preparado para atravessar o rio Jordão e conquistar a famosa terra prometida. Então eles estavam acampados ali nas planícies de Moabe, e Moisés fez esses 3 discursos para levantar a moral daquele povo, trazer mais coragem, mais fé, mais confiança e determinação para que aquele povo conquistasse definitivamente a terra prometida. E Moisés tinha uma grande preocupação. A preocupação de Moisés era o que aquele povo iria fazer, como seria a vida daquele povo depois que eles conquistassem a famosa terra prometida, porque Moisés não vai poder entrar na terra prometida. Então a preocupação de Moisés era exatamente esta: será que depois eles vão continuar seguindo os estatutos, as leis e os mandamentos de Deus, ou eles vão voltar à era da barbárie, daquilo que cada um fazia, ou seja, a era da barbárie, que cada um fazia o que bem entendia, o que bem queria, ninguém respeitava nada. Então esta era a preocupação de Moisés. Então vamos fazer a leitura do capítulo 20, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus, sabedoria, riqueza, vida plena para mais e mais pessoas, ok? Então não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo esse vídeo, deixa aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal, ok? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, vamos começar? E vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Aqui você encontra respostas para todas as questões pertinentes, todos os problemas que você estiver enfrentando aí na sua vida, você acha resposta para solucioná-los aqui no nosso manual de instruções para a vida. Ok? Chegamos no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Só para lembrar você, se você quiser assistir aos demais vídeos, os vídeos que fizemos anteriormente, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Deuteronômio, e lá você vai encontrar os 19 vídeos com a leitura e também com os comentários que fizemos dos capítulos anteriores. Recomendo, pois vai te trazer mais sabedoria e conhecimento para você tocar melhor a sua vida, perfeito? Então chegamos no capítulo 20, do livro de Deuteronômio, no versículo 1 diz o seguinte:
Quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos e carruagens, e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então aqui é Moisés falando ali, se dirigindo ao povo de Israel, para que quando eles atravessarem ali o Jordão e forem para a batalha contra os seus inimigos, contra os teus inimigos, não os temas, não tema os soldados, não tema os cavalos e não tema as carruagens, porque Deus está à frente do povo de Israel e vai trazer segurança para aquele povo, desde que aquele povo tenha coragem e determinação para verdadeiramente eles conseguirem conquistar a famosa terra prometida. Você já sabe qual que é a sua terra prometida? Você já descobriu qual que é a sua terra prometida? Porque a Bíblia, o interessante da Bíblia é que ela narra uma história, narra toda uma história, mas essa história é para os nossos dias atuais, é para a nossa vida. Perfeito? É para a nossa vida. Então, se você já descobriu a sua terra prometida, então parabéns, pois poucas são as pessoas que verdadeiramente descobriram o que vieram fazer aqui na terra, o que elas vieram fazer aqui, qual o propósito da vida destas pessoas. Segundo estudos, menos de 5% de toda a espécie humana, de toda a raça humana, sabe verdadeiramente o que vieram fazer aqui na Terra. Qual é o propósito dessas pessoas aqui na Terra? Menos de 5% estão vivendo a vida que verdadeiramente Deus quer que elas vivam, ou seja, a famosa Terra Prometida, né? Então, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe quais são os propósitos da vida delas. Qual é o propósito da sua vida? Se você já descobriu, parabéns. E quem não descobriu ainda está vagando nesse mundo. São 40 anos vagando aí pelo deserto sem saber verdadeiramente qual é o propósito, qual é a terra prometida na vida de cada uma dessas pessoas. Versículo 2: E acontecerá que quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo. Então é Moisés falando do que vai acontecer lá na frente, perfeito? Como é que vai ser, como serão as batalhas da vida de cada pessoa. E acontecerá que quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo. Então o sacerdote vai falar ali com todo o povo de Israel quando se aproximar o dia da batalha, da famosa batalha para a conquista da terra prometida. Então o sacerdote é o primeiro que vai falar para encorajar aquele povo, para trazer fé e confiança para que aquele povo possa vencer as batalhas. Versículo 3: Ele lhes dirá: Ouve, ó Israel, chegais neste dia à batalha contra os vossos inimigos. Não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Então ali o sacerdote vai falar ali com o povo de Israel, para que aquele povo não tenha medo, pois Deus está com eles. Não fraquejem, não temam, não tenham medo. Não tenham medo, pois quando você tem medo das dificuldades da vida, quando você tem medo dos obstáculos da vida, você transforma as formigas em elefantes. E era assim que aquele povo, o povo de Israel, se via. Eles se viam como insetos. Eles se viam como os insetos e os outros povos eram os gigantes. Os outros povos eram gigantes, enquanto eles eram gafanhotos, eles eram insetos. Era assim que o povo de Israel se via, ele mesmo se avaliava como um inseto, e foi por isso que Deus também decretou para que aquele povo ficasse vagando ali pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração incrédula, aquela geração que não confiava, que não tinha coragem, que não acreditava nas promessas de Deus, então toda aquela geração deveria morrer, inclusive Moisés também vai morrer antes de entrar na terra prometida, porque aquela geração se via como insetos, se viam como gafanhotos e achavam que os outros povos eram os gigantes. Versículo 4: Porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então Deus ia à frente daquele povo e Deus ia lutar contra todos os inimigos de Israel.
Graças porque Israel era o povo escolhido por Deus, porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco e ele vai pelejar também contra os inimigos para expulsar os inimigos de Israel. Versículo 5: E os oficiais falarão ao povo, ou seja, os oficiais também. Primeiro fala o sacerdote vai trazer toda a questão espiritual, a questão religiosa ali para o povo de Israel, a questão da fé, da confiança, da coragem, da motivação. Então o sacerdote vai falar ali com o povo de Israel. E depois os oficiais também falarão ao povo dizendo: que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou, que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha e outro homem a consagre. Então olha só que interessante isso aqui. Então, que homem existe que edificou uma casa e ainda não consagrou, ou seja, ainda não morou nela, que volte então, que ele não siga na batalha, que volte e termine sua casa e more na sua casa, consagre a sua casa, porque se ele for para a batalha e ele morrer, outro homem com certeza vai consagrar e vai morar na sua casa. Então os oficiais falando ali com o povo de Israel: que homem existe que edificou uma nova casa e não consagrou, ou seja, não morou nela, não viveu nela, que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha, para que esse homem não morra na batalha e outro homem a consagre, e outro homem venha a morar nela. Porque do que adianta uma pessoa ir para a batalha, né, ir para a luta, ir para a guerra, sendo que o coração dela está nas outras questões, ou seja, está na sua casa. Então não adianta. Então o homem, o soldado, ele deveria ir de coração aberto, sem preocupação com nada. Ele tem que ir com coragem, com firmeza, sem ter medo de nada e sem preocupação de nada. Que ele vá e se preocupa somente com a batalha. Versículo 6: E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela, que também vá e volte à sua casa, para que não morra e outro homem a coma. Então, um homem que plantou uma vinha, ou o homem que tem lá, plantou o seu alimento e não colheu ainda, entendeu? Que ele volte, né, e coma da sua vinha, para que outro homem não faça isso. Versículo 7: E que homem existe que desposou uma mulher e ainda não a recebeu, que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha e outro homem a receba. Então você percebe aqui como a pessoa deveria estar concentrada, focada somente na batalha, na guerra. Porque se de repente ela se casou recentemente e ainda não desposou a sua esposa, ou seja, não recebeu a sua esposa como mulher, ainda não dormiu com ela, que ele então volte e receba a sua esposa e vá dormir com ela, perfeito? Para que outro homem não a despose, não a receba em seu lugar. Porque se ele vai para a batalha, ele morre, então outro homem vai receber no lugar dele, porque ele deveria estar focado somente na batalha, somente na guerra, e não pensando na esposa, se a esposa iria dormir, iria ser recebida por outro homem. Versículo 8: E os oficiais falarão mais ao povo e dirão: que homem existe que é temeroso e covarde, que vai e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como o seu próprio coração. Então, se entre os soldados ali de Israel tem um homem ali, tem um soldado que é medroso, que é temeroso, que é covarde, que não tem coragem, então que ele volte então para sua casa, porque se ele seguir em frente, certamente o seu medo vai ser transmitido para os outros soldados, certamente ele vai amedrontar também outros soldados, ele vai contaminar ali a tropa com seu medo, com sua covardia, com a sua falta de coragem. Então é preferível que ele volte para sua casa do que ele continue e acabe desencorajando os outros soldados também, que ele acabe trazendo medo e covardia para os outros soldados. Então uma laranja podre ali no meio do saco de laranja certamente vai contaminar muitas laranjas, perfeito? Então, que este homem, por ser covarde, por ser medroso, por ser temeroso, que ele volte então para sua casa, para ele não contaminar o coração dos outros soldados. Versículo 9: E acontecerá que quando os oficiais tiverem terminado de falar ao povo, que nomearão capitães dos exércitos para lidar com o povo.
Então, quando aqueles oficiais eles tiverem terminado de falar ali com o povo, então eles vão eleger, eles vão nomear capitães, né, para comandarem ali aqueles soldados, comandarem as tropas. Foi o que Moisés fez lá atrás, por intermédio do seu sogro, né, que orientou Moisés a dividir ali os poderes, porque Moisés ficava sobrecarregado resolvendo todos os problemas daquela imensidão de gente ali do povo de Israel. Então Moisés ele elegeu, ele nomeou líderes de 1000, líderes de centenas, líderes de dezenas, né, líderes de 50. Então o que ele está falando aqui é exatamente o que os capitães, né, os oficiais devem fazer ali, ou seja, eleger capitães para comandarem toda aquela tropa, todo o povo ali de Israel. Versículo 10: Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-lhes-á a paz. Então Moisés falando o que vai acontecer lá no futuro, né, com aquele povo depois que eles atravessarem ali o Rio Jordão e iniciarem a conquista então da famosa terra prometida. Então ele está falando assim: quando vocês chegarem numa cidade, a primeira coisa que vocês vão fazer é oferecer a paz ali para aquela cidade. Continuando. Versículo 11: e acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas, todos os seus habitantes te servirão em trabalhos forçados. Ou seja, eles iriam oferecer a paz ali para aquela cidade, desde que aquela cidade aceitasse os seus termos. Então, o que eles vão fazer ali com os moradores daquela cidade? Vão transformá-los em escravos, vão fazer eles fazer trabalhos forçados, trabalhos pesados. É exatamente o que eles faziam lá no Egito. Versículo 12: E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então a sitiarás. Então, se aquela cidade não aceitar os termos ali de Israel, então aquela cidade deveria ser cercada pelos soldados de Israel. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregado em tuas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Então, depois que aquela cidade fosse conquistada, então todos os homens deveriam ser mortos ao fio da espada. Versículo 14: Mas as mulheres e os pequenos e o gado e tudo que existe na cidade, e até todos os seus despojos tomarás para ti, e comerás os despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Então, se eles conquistassem a cidade, ou seja, primeiro eles ofereciam a paz para aquela cidade. Se aquela cidade não aceitasse os termos ali do exército de Israel, então aquela cidade deveria ser cercada, deveria ser sitiada. E depois que aquela cidade fosse conquistada, todos os homens daquela cidade deveriam ser mortos. Só iriam se salvar os animais, as mulheres e as crianças. Perfeito? Então todos deveriam ser salvos ali, não deveriam ser mortos, perfeito? Mas as mulheres, os pequenos e o gado e tudo que existe na cidade, e até todos os seus despojos tomarás para ti. Perfeito? Versículo 15: Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades dessas nações. Então, todas as cidades que estiverem longe ali do povo de Israel, dos soldados de Israel, deveria ser procedido dessa maneira. Mas das cidades desses povos que o Senhor Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire. Então, ou seja, todas as cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás nada vivo, nada que respire poderá viver, poderá ficar vivo. Versículo 17: Mas as destruirás completamente, isto é, os heteus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então todas as cidades desses povos aqui deveriam ser destruídas, e nada poderia ficar vivo, nada que respire pode ficar vivo, deve ser destruído tudo desses povos. Por quê? Para que
Porque o porquê e o para quê vem exatamente agora. Porque todos deveriam ser destruídos, todos os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, seis povos, né? Seis povos, seis cidades deveriam ser totalmente destruídos, né? Ou seja, é o que diz aqui: mas as cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire, mas as destruirá completamente. Isso é, os heteus, os amorreus, ou seja, esses seis povos deveriam ser destruídos completamente. Para que? Por quê? Para que não te ensine conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, naquela época se vivia na era da barbárie, da anarquia total. Então, esses povos praticavam todos os tipos de abominações, de pecados, de adultérios, de todo tipo, né? De abominação que Deus não gostava, que Deus não gostava. Então, para que ali o povo de Israel não fosse contaminado com as abominações e com os pecados que aquele povo praticava. Que aquele povo ali era cada um por si, cada um fazia o que bem queria, cada um fazia o que era conveniente aos seus olhos. Perfeito? Então, o povo de Israel, o primeiro povo a ter um princípio, uma base de leis, de ordens, de ordenanças ali, né? De diretrizes, de estatutos do que é certo e do que é errado. Então, o primeiro povo, né? Que veio trazer uma certa base de leis. Já os outros povos, nenhum dos outros povos tinham leis, tinham regras, não. Cada um fazia o que bem queria, era uma anarquia total, uma abominação. Então cada um fazia o que bem queria, e o que Moisés está falando aqui todos aqueles povos devem ser destruídos para que o povo de Israel não se contamine com seus costumes, com seus hábitos, com suas abominações também, porque certamente quando você passa a viver no local onde as pessoas praticam o mal, você também vai ser uma pessoa má. Diga-me com quem andas e te direi quem é. Se você se mistura com o que é ruim, certamente você também será uma pessoa ruim. Versículo 19: quando sitiares uma cidade por muito tempo, guerreando contra ela para tomá-la, não destruirás as suas árvores, forçando nelas um machado, pois delas comerá e não as derrubará, porque a árvore do campo é a vida do homem, para usá-las no cerco. Então, quando o cerco a uma cidade fosse demorar muito tempo, começasse a demorar muito tempo, então, o povo de Israel não deveria derrubar as árvores que produzem frutos, né? Que dão frutos, para que aquele povo possa consumir dos frutos daquela árvore. Pois se você derruba a árvore, então você cessa, no caso, a produção dos frutos. Então, as árvores frutíferas não deveriam ser derrubadas. Somente as árvores, versículo 20, somente as árvores que souberes que não são árvores de alimentos destruirá e cortarás, edificarás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até que seja conquistada. Então aquelas árvores que não produziam frutos, que não davam alimentos, então deveriam ser derrubadas e usadas para se fazer baluartes, para se fazer armas, perfeito? Contra os inimigos de Israel. Já aquelas árvores que eram frutíferas, elas não deveriam ser derrubadas ou cortadas, pois iria alimentar aquele povo, serviria de alimento ali para o povo de Israel, enquanto eles estivessem ali fazendo o cerco àquela cidade, tentando conquistar aquela cidade. Perfeito? Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Fizemos mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Perfeito? E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que te traga paz espiritual e riqueza para você. E se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha sabedoria, riqueza, prosperidade,
vida plena e paz espiritual em tudo que você faz. Muita sabedoria, muita sabedoria. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a sua mãozinha ali de positivo, agindo assim, a plataforma vai perceber, vai entender que esse material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!